Olá, galera. Hoje nós vamos ver o módulo 6, o último módulo do primeiro bimestre, Parasitoses Humanas 1. Bom, primeiro nós temos que ver algumas definições, né? De hospedeiros, agentes etiológicos, reservatórios, vetores. Então, os hospedeiros são aqueles no qual o parasita vai ter que permanecer, né? Seja um hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário. O parasita no hospedeiro definitivo, ele tem a forma adulta, diferentemente do intermediário, que ele vai ter que sair desse hospedeiro para ir para outro, ou para o meio ambiente. O reservatório é aquele segmento vivo ou não que o parasita pode ser encontrado. E a zoonose são os parasitas normalmente encontrados em animais e aí são transmitidos essas doenças automaticamente para o homem. Então, as doenças que são passadas através dos animais, a gente chama de zoonose. Bom, partindo para outra imagem, nós temos um exemplo aqui sobre a febre amarela. Né? O agente etiológico é o parasita daquela doença. Então, o exemplo daí, o agente etiológico é o vírus da febre amarela. Se fosse, por exemplo, a malária, seria o protozoário plasmodium. O vetor é quem transmite a doença. Se fosse no caso da malária, como eu disse sobre o plasmodium, ele seria transmitido através do mosquito Anopheles. Esses nomes são bem conhecidos e muito cobrados para vocês. Nesse caso aí, o vetor ele é o Aedes aegypti ou o Haemagogos, que é do ambiente mais silvestre, né, das florestas. O reservatório é onde ele vive, pode ser vivo ou não. A transmissão, você já está cansado de saber, que é através da hematofagia, ou seja, dos mosquitos que precisam se alimentar do sangue humano, e aí podem passar o vírus da febre amarela. Profilaxia é a prevenção dessa doença parasitária, eliminando ou reduzindo esse parasito no nosso organismo, no reservatório. Bom, a diferença de endemia, epidemia e pandemia. A endemia, o número de casos de alguma doença que fica mais ou menos constante dentro de uma região. Então, essa doença é chamada de endêmica. Então, quando você fala sobre, por exemplo, a chikungunya é endêmica. É endêmica da onde? Você precisa dizer o local. Brasil. A epidemia é o aumento rápido desses números de casos em algum certo ambiente, né, numa região. E aí a gente pode chamar de surto também. E a pandemia é o que a gente mais está ouvindo falar hoje em dia, né? A pandemia do Covid-19, que é você ter um aumento muito grande em vários países do mundo. Vamos ver agora um pouquinho das doenças virais. Bom, a gripe. A gripe também é conhecida como influenza, né? Ela é transmitida por vias aéreas e principalmente tosse, espirro, a fala, entre outras características. E aí propagam esse vírus. Superfícies contaminadas também. Uma vez que o vírus pode ser neutralizado com sabonete, né? Lavar frequentemente as mãos reduz esse risco de contágio. Também espirrar usando o antebraço, enfim, todos esses cuidados que a gente está vendo, não só para a gripe hoje em dia, a gente está vendo até para a Covid. Já que o processo de transmissão é basicamente o mesmo, né? Então, a diferença é causada, obviamente, por um vírus diferente. A maioria das vezes é um rinovírus. Eles são quase sempre restringidos ao trato respiratório superior, né? Então, sobretudo a cavidade nasal. Diferentemente da outra, que vai ter mais proximidade com os outros órgãos da respiração.
E não existe medicação, você tem que esperar isso acabar, esperar aquele ciclo viral acabar, e aí você toma aqueles remédios sintomáticos, né, para tentar aliviar os seus sintomas. Mas a vacina é eficaz para o resfriado, embora em geral o resfriado você pode só tomar qualquer remedinho que já funciona, a gripe não. A H1N1, que não, acredito que não tenha na apostila, né? A gripe suína é uma combinação de vírus tanto da gripe aviária, gripe humana, né? E aí pode ter a transmissão do porco para o homem ou do homem para o homem. Do homem para o homem seria por via respiratória e do porco para o homem vias aéreas. E aí o sintoma é febre com mais de 38, igual a Covid, tosse intensa, espirros, dificuldade respiratória e perda de apetite. Você vê que os sintomas são muito repetitivos. Então a gente precisa tomar cuidado em perceber isso. Então, a catapora ela é causada pelo vírus varicela zoster. Esse varicela também pode causar a herpes zoster, uma forma reincidente tardia do vírus da varicela. Ele permanece dormente no sistema nervoso e pode ser mais comum em adultos, no caso da herpes zoster, tá? Que eu tô falando. Então, os sintomas da catapora são aquelas bolinhas vermelhas que coçam e aí causam lesões depois de um tempo. Você tem muito cansaço, dor de cabeça, febre, perda de apetite e tem que entender que ela é associada a herpes, tá bom? Herpes zoster, que é diferente da herpes que a gente conhece cutânea, né? Labial e genital. Essa herpes zoster pode ser muito discreta, né? Causando pequenas bolhas de água que coçam e depois viram feridinhas e somem. Ou ela pode ser muito devastadora, vamos dizer assim. A pessoa sofre demais com essa quantidade de bolhas no seu corpo. Porém, é sempre associado a alguma direção de nervo, né? Porque ele fica dormente lá, escondido no sistema nervoso. A vacina tríplice viral consiste em você tomar precauções, né? Sobre sarampo, rubéola e cachumba. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, né? Transmitida por meio das gotículas do nariz, boca, garganta das pessoas infectadas. Então, você pode ter febre alta, coriza, olhos vermelhos, manchas brancas na parte interna da boca. Pode ter essas manchas vermelhas no corpo todo. Enfim, você pode ter uma recuperação espontânea, mas isso pode complicar em alguns casos. Pode também ter transmissão vertical, que é da mãe para o feto. E no Brasil a gente tinha o certificado de erradicação do sarampo. Acredito que a gente já tenha conversado sobre isso. E aí a gente perde devido ao movimento antivacina. Ela também, a rubéola, né? Ela também pode ser transmitida pelas vias aéreas. Os sintomas são muito parecidos com o do sarampo. Também pode ter infecção vertical nas mulheres grávidas. Isso é muito grave. E a prevenção é feita por vacinação. As manifestações clínicas podem ser uma doença leve ou assintomática, mas você pode também ter muitos problemas relativos à rubéola. O embrião ele pode ter malformações e ele pode ficar surdo também, já nascer surdo. São um dos sintomas que eu conheço. Vamos lá, a cachumba pode ser chamada de parótide infecciosa. É uma doença também com a transmissão respiratória e que inflama glândulas, porém principalmente as glândulas salivares parótidas, que é essa da imagem. E aí você fica com um inchaço, né, nessa região. Se os adultos ou adolescentes não tratarem isso ou tratarem de forma displicente, a gente pode
comprometer o sistema nervoso central. Os testículos, que possuem outras glândulas, né, resultando em surdez, pode resultar em esterilidade. Enfim, depende aonde esse vírus vai atingir mais. Bom, a poliomielite ou a paralisia infantil, ela tem uma transmissão diferente, que é em especial pela via fecal-oral, né? Então você precisa colocar a mão na boca com alguma coisa suja, se alimentar ou beber alguma coisa contaminada. Esse vírus pode atingir o sistema nervoso central, destrói preferencialmente os hormônios motores, o que leva à fraqueza nos músculos e à paralisia dessas crianças, principalmente. Vamos lá, então a vacina é aquela famosa Sabin, né, constituída por vírus atenuados e administrada oralmente. E tem a vacina Salk, que é o vírus inativado, que é injetável. Vamos lá às hepatites. A hepatite A geralmente é transmitida por meio da ingestão de água e alimentos contaminados, né? Então é aquela transmissão fecal oral, que tem que estar contaminado com as fezes, que estão contaminadas também, né? Está associada à coleta de esgoto precária, né? A saneamento básico. A hepatite C é transmitida pelo sangue contaminado. E aí essas hepatites podem evoluir para cirrose, câncer de fígado, que vai exigir transplante de órgãos. Já a hepatite B, ela geralmente é transmitida pelo contato sexual, mas também é pelo sangue. Então, ser emergente ou não, só quer dizer que se ela existia antes ou depois das mutações das hepatites acontecerem. Então, ela não existia até mutações acontecerem. Então, a do tipo C não é considerada doença emergente. Então, essa doença pode levar a esse nível aqui de cirrose, né? Bom, raiva ou hidrofobia é uma das doenças mais graves que podem acontecer com o ser humano. Ela é transmitida por mordeduras, lambidas ou até arranhões de animal infectado. E o contato com a urina, fezes ou sangue pode ser menos frequente, mas também pode ser uma forma de contágio. Então a pessoa fica com uma dificuldade enorme de ingerir líquidos, alimentos. Então, quando ela já vê, ela associa a toda aquela dificuldade que ela tem e ela começa a ter medo de líquidos e qualquer coisa que ela tenha que engolir. Então, ela não vai conseguir engolir nem a sua própria saliva. Tratamento soro antirrábico e lavar com água e sabão as mãos, né? Não tratamento, isso também pode ser profilaxia. Bom, o HPV, o condiloma acuminado, é a mesma coisa. Ele também pode ser conhecido como simplesmente verruga genital. Tem outros nomes, né? Mas a gente não precisa falar. Então, ele é uma DST causada pelo HPV, que é o papilomavírus humano. Então, tem vários tipos de HPV. Alguns deles, por isso que a gente toma muito cuidado, que podem causar câncer, em especial o câncer de colo de útero e no reto. As infecções nem sempre vão causar câncer, mas como isso há bastante prevenção pelo exame Papa Nicolau, isso é importante de ser evitado. Como é uma DST, a principal forma de transmissão desse vírus é a via sexual. Mas pode ter também, se houver contato, né? Contato oral genital, 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 ou mesmo manual genital. Bom, o SUS fez uma oferta, né? Foi ofertado algumas vacinas contra HPV, mas para as meninas de 9 a 13 anos, onde essa vacina seria mais eficiente. Bom, vamos lá. Nós agora vamos falar de AIDS. É o que mais tem aqui nesse módulo, tá? Essa doença fica bem em destaque. Então, as células principais que são atingidas são os linfócitos CD4. Como eu já tinha pedido uma vez para vocês verem um vídeo sobre isso, sobre a ação do vírus do HIV, então o CD4 seria
aquela pessoa que ia avisar para todo mundo, para todo o corpo, né, que alguma coisa de ruim teria penetrado, teria invadido. E aí, eles atingindo essa célula, nós não vamos ter mais como fazer as nossas defesas. Então, a ação principal desse vírus é assim. Como vocês já sabem, transmitida através de relações sexuais, uso de seringas e agulhas contaminadas, transfusões de sangue, instrumentos pérfuro-cortantes, transmissão vertical e amamentação. Bom, esse gráfico é muito importante, está na apostila de vocês, né? O início da infecção, a linha azul, com os linfócitos representando os linfócitos T, CD4. Depois as cópias de HIV em vermelho se multiplicando cada vez mais, porque é uma reprodução muito rápida. E aí, consequentemente, vem os linfócitos CD4 diminuindo a cada dia. Tem uma fase assintomática, né, que você não vai perceber, assim, geralmente a pessoa não sabe que tem o vírus, não sabe que tem esse tipo de contaminação. E depois várias doenças oportunistas se aproveitando dessa diminuição muito grave dos linfócitos TCD4, tá bom? E aí a pessoa pode morrer de pneumonia ou infecção generalizada, geralmente são um desses dois, que é mais fácil de ser transmitido, principalmente se ele estiver internado, né? A profilaxia seria a fiscalização muito rigorosa nos bancos de sangue, esterilização de instrumento cirúrgico, higiene até desses médicos, uso de seringa, de agulha, uso de preservativo. É importante dizer que não se transmite AIDS abraçando, cumprimentando, compartilhando copos, talheres, banheiro, piscina, enfim, tossir, espirrar, levar picada de insetos, tá? Isso não passa a AIDS. Bom, existe esse teste mais conhecido como teste ELISA, que ele a partir de várias ligações, né, com antígeno e anticorpo, depois mais outro anticorpo ligado a uma enzima, e essa enzima vai converter, ela praticamente converte o substrato que ela está em uma cor, e a cor amarelo, a quantidade de amarelo, né, a intensidade do amarelo, na verdade, que vai determinar a quantidade de anticorpo contra o HIV no corpo da pessoa. E aí se faz em pequenos pocinhos, uma placa menor do que a nossa mão, né, com vários pocinhos desse tipo, com várias diluições do soro teste, com controle positivo e negativo, para dar uma pessoa reagente, como na primeira, ou não reagente, como essa fileira aqui, que é a segunda pessoa. Esse é o controle positivo e esse é o negativo. Aí já é uma foto de uma plaquinha real, né? Não só um esquema. Então é isso, gente. Doenças virais finalizou aqui.